Boa noite, queridos. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero mais um dia estar aqui com todos vocês, para trazer mais uma palavra da parte de Deus, o nosso Pai. Vamos meditar nessa noite na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. São os versículos bastante conhecidos e mencionados, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É bem provável que em nenhum outro versículo bíblico tenha sido mais frequentemente utilizado pela igreja cristã no que tange as questões de santidade, dedicação pessoal, do que este com o versículo de João 3,16. Quando Paulo entra aqui dizendo rogo-vos, nos dá uma conotação que Paulo ele vivia intensamente o Evangelho de Cristo. Aqui ele chama os cristãos que estavam lá em Roma, ele exorta, e a gente vê rogo-vos é uma maneira de pleitear insistentemente algo. Ele faz um apelo ali ardoroso às exigências da vida cristã, de lembrar-nos que nenhum indivíduo realmente possui a Jesus como seu Salvador se também não conta com Ele como seu Senhor. Paulo ele há de nos mostrar também aqui nesse texto, o que significa contar com alguém no íntimo, com a presença habitadora do Espírito Santo no íntimo, do ponto de vista da prática da vida diária. Calvino ele nos diz o seguinte, que esta exortação de Romanos 12, 1, 2, entretanto, ensina-nos que, enquanto os homens não aprenderem realmente o quanto devem à misericórdia de Deus, jamais o adorarão com sentimentos verdadeiros e nem serão eficazmente estimulados a temê-lo e obedecê-lo. Paulo exortando, fazendo alusão aqui às misericórdias de Deus, nas misericórdias espirituais, ele mostra aqui a necessidade de estar levando ali aos irmãos em Roma a excelência emocional da vida diária, moldada segundo os desígnios e mandamentos do Senhor. Mediante as misericórdias divinas, os homens aprendem os desejos de Deus. E os desejos de Deus, ele nutre em favor deles. E Deus mostra, com esses desejos da parte dele, eles são benignos, são beneficentes e são misericordiosos, sendo todos tendentes à sua redenção e glória eterna. Apresentei os vossos corpos, o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo mostra o quanto o cristão ele precisa se dedicar na presença de Deus. E quando fala aqui de corpo, apresentar o corpo, tá mostrando o seguinte, que o homem ele precisa se entregar totalmente a Deus, a sua vida, oferecendo a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Viver para Deus requer de nós a dedicação espiritual, transformação moral e espiritual, sem defeito. Mateus 5,48 diz assim: portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Deus não aceita sacrifício de qualquer jeito. Culto espiritual é a nossa adoração apropriada, ao qual se caracteriza pela infusão de qualidades divinas. A adoração precisa ser inspirada pelo Espírito Santo. Nós temos que ser levados pelo Espírito Santo de Deus. Não devemos nos conformar, não devemos adotar o modo externo deste mundo, mas devemos ser transformados na nossa própria natureza, né, no sentido profundo e essencial. Né? Como diz aqui, sede transformado segundo os moldes da imagem de Cristo, que se processa de glória em glória, como na imagem do Senhor. Seja de um estado glorioso para o outro, o alvo aqui é a perfeição absoluta, quando os remidos herdarão, né? E haverão de participar da imagem moral e espiritual, metafísica do Senhor Jesus Cristo. Os eleitos, eles compartilham da imagem e natureza do Filho de Deus. Romanos 8, 29. A plenitude também é a natureza e atributos de Deus. Efésios capítulo 3, 19. Eu tenho até uma pregação sobre isso, que fala sobre a plenitude de Deus, que nós devemos estar, né, alcançar a plenitude de Deus. Nós não devemos viver somente de milagres, né? Os milagres pertencem a Deus para nós, mas nós não devemos procurar sempre os milagres, mas devemos chegarmos à plenitude de Deus, porque quando chegamos à plenitude de Deus, as coisas naturalmente elas vêm de encontro à nossa vida. E terceiro aqui, né, dentro aqui dessa parte aqui, e tudo isto através do poder do Espírito Santo, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Sem a santidade de Deus implantada no homem e na mulher, essas maravilhas espirituais seriam impossíveis, porque nada disto é produto do sistema, mérito da lei, né? Mérito do esforço humano, porque tudo na nossa vida é movido pelo Espírito Santo de Deus quando ele habita dentro de nós. Verbo kaitokeu, habitar, estabeleceu lá dentro de nós. Essa transformação segundo os moldes da natureza moral e metafísica espiritual de Cristo permitirá que os remidos escapem da modelagem segundo este mundo, né? Esse indica o quê? Esse mundo aqui indica o quê? Uma era, uma época de degradação moral, padrões, né, espirituais, como se vê hoje, né? Como se vê hoje nos dias atuais. Padrão moral está muito decaído, né? Os padrões espirituais também, nós vemos aí tantas, infelizmente, né, tantas coisas fora da palavra, os intentos totalmente modificados e são pregados, e muitos abraçam intentos humanos, né, favorecimentos humanos. Se você serve a Cristo, se você está em Cristo, nova criatura você é. Então, seus padrões, eles precisam ser diferentes do mundo, né? É isso que Paulo, aqui, através desses 2 versículos aqui, ele está requerendo, está fazendo uma exigência ali ao povo de Roma, ali, os cristãos que estavam em Roma, porque nós vemos lá quando ele inicia do capítulo 1 em diante, ele vem falando ali sobre a degradação do gênero humano, ele vem falando sobre a justificação,
e depois ele começa a subir, né? Nós não somos justificados pela obra da lei, mas pela fé. Aí vem subindo, começa a subir para a santificação, né? O que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero, isso eu faço, né? E vem subindo, até chegar a este ponto de falar aqui, né, a partir do capítulo 12, sobre a santificação, porque a santificação, carta aos Hebreus 12, 14, diz-se seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. A santificação, ela se faz exigida na nossa vida. Como crentes em Cristo Jesus, a santificação se faz necessária, porque Deus, ele faz essa exigência de nós, né? Nós não devemos nos conformar, apresentar a Deus um culto de qualquer jeito, um culto de qualquer maneira, mas, como diz a Bíblia, sede perfeito como o vosso Pai Celestial, ele é perfeito, disse Jesus em Mateus 5,48. Ou seja, devemos buscar a perfeição. O apóstolo Paulo também, escrevendo ao povo de Filipos, ele diz assim, ó, não que eu tenha alcançado, mas eu procuro alcançar aquilo pelo qual foi alcançado em Cristo Jesus. Ele procura buscar a perfeição em Cristo Jesus. É o que nós estamos fazendo. É o processo da regeneração. A partir do momento que recebemos Cristo na nossa vida, e essa carta aos Romanos, ela vem numa subida, numa ascendente, ela vem subindo até chegar à santificação. Ela nos fala ali sobre a degradação moral, logo no início. Ele fala do poder do Evangelho, né? Que é a salvação para todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, mas também do grego, ou seja, a palavra da salvação é para todos, não foi só para o judeu, né? Mas a palavra de Deus, ela é para todos. Jesus deixou lá em Atos 1:8, né? Para os discípulos, sede minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Não somente ali em Jerusalém, Judéia, em Samaria, né? Mas até os confins da terra. Então a palavra é para todos, né? Mas não é todos que recebem, somente aqueles que creem. Por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Só aqueles que creem não pereçam, mas tenha a vida eterna. Deveríamos viver em nossos dias com o poder de uma ressurreta, bem contrário, contentarmos em nos amoldar às convicções ditadas pela nossa sociedade. Somos ameaçados todo dia pelo perigo de irmos sendo gradualmente modificarmos para entrarmos em conformidade com algo que não pode perdurar, algo que é passageiro. O mundo todo dia ele tenta nos controlar, né? Os moldes da sociedade de hoje, né? Nós vemos aí, infelizmente, igrejas entrando nos moldes do mundo. Ao contrário, o mundo que precisa entrar nos moldes da igreja. Como diz na carta aos Romanos, lá em 8, se eu não me engano, 8:22, diz que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Que os filhos de Deus? Os filhos de Deus são aqueles que servem a Jesus. Então, o mundo aguarda, né, com expectativa, ou seja, com esperança, né, com algo assim, entendeu? Que pode salvá-la, com algo que ela pode ir de encontro ali, buscar socorro, né? Mas cadê os filhos de Deus?
não é verdade? Então, partindo aqui para a segunda parte aqui, renovação da nossa mente, né? Para a renovação da nossa mente. A renovação da nossa mente é a reforma das faculdades mentais. A mente é renovada pela novidade de vida do espírito, do íntimo, e esse impulso assim, né, transformador, ele passa a transfigurar a totalidade da vida, os elementos da renovação dessa mente, né? Quando nós nos arrependemos, o homem, ele é o que? Libertado do domínio do pecado, mas também vai recebendo que as virtudes espirituais de Deus, é um crescimento. E essa renovação de mente, né, ela é fomentada pelo emprego do desenvolvimento espiritual. Você começa a se desenvolver espiritualmente, né? Você não se conforma, ou seja, você tem uma transformação, né? Uma transformação na sua mente. Outrora a sua mente era mundana, era segundo os padrões morais do mundo. E aí, quando você não se conforma, você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você passa a ser transformado de glória em glória, como na imagem do Senhor, porque Deus, ele nos chama para nós sermos semelhante a Cristo, semelhante ao seu Filho, semelhante ao seu Filho, porque este trabalho de regeneração, ele é executado pelo Espírito Santo de Deus dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha dentro de nós, nos regenerando, nos transformando a cada dia, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida, né? E através dessa renovação no nosso íntimo é que podemos realmente experimentar a vontade de Deus na presente existência nossa. Meyer Pilma diz o seguinte, uma citação dele diz aqui, ó, o indivíduo regenerado prova mediante o veredito de sua consciência a vontade de Deus por haver sido despertado e iluminado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ilumina e ele trabalha o quê? Na nossa mente, na nossa consciência. Se tem pregado para você um outro evangelho é bênçãos materiais, você corre para lá, você corre para cá, é campanha de todo tipo, meu irmão, comece a crescer em Cristo e comece a aprender com a palavra. Deus, ele te deu o Espírito Santo para você crescer, para você ser renovado na sua mente, né? Para experimentar qual seja a boa, agradável pode ser também a aceitável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é perfeita. Deus gosta daquilo que é perfeito. Devemos oferecer algo para Deus que é perfeito. Devemos oferecer algo para Deus que seja verdade. A palavra é a verdade que liberta. A palavra de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A palavra de Deus é como mel, De início parece que é difícil, mas à medida que você vai caminhando com Cristo, as coisas começam a ser esclarecidas na tua mente. E você não passa mais a ficar correndo para tudo quanto é lado, mas as coisas elas vão acontecendo. Por quê? Porque você passa a ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Receba essa palavra na tábua do teu coração e na tua mente, na tua consciência, e seja
regenerado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Tenha uma mente nova, como diz o texto aqui da palavra, pelas misericórdias espirituais de Deus para com a tua vida, porque Deus quer aperfeiçoar você, Deus quer nos preparar a igreja para Ele vir ao nosso encontro nos buscar, mas Ele não pode pegar um homem, levar um homem, uma mulher, né, que esteja em pecado, né, esteja na mentira, esteja recebendo vantagem, né, tirando vantagem de situações, mas Ele quer o quê? Pessoas separadas para Ele. Hoje eu preguei, deixei uma breve mensagem, né, no meu outro canal, Multiplicáveis em Cristo, né, e a mensagem ela fala o seguinte, em Salmos 101:6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Então, só serve para Deus quem anda em reto caminho, né? Então, Deus procura quem? Os fiéis da terra, fiel, santidade, né? Perfeição. Deus tá em busca deste. E Deus, Ele dá todas as suas ferramentas. E a ferramenta está aqui, ó. A palavra de Deus. A palavra de Deus que transforma a tua vida. A palavra de Deus que te salva. Cristo está aqui, ó. A palavra de Deus, ela precisa, quando você meditar nela, ela precisa pular. Ela precisa assim, ó, brilhar, te chamar a tua atenção. Ela chamar você para entrar dentro dela. Quando começa a acontecer isso, meu irmão, é sinal que você está, ó, se movimentando, entendeu? Se movimentando, mergulhando dentro da palavra do Senhor. Não acredite em fábulas mágicas, né? As bênçãos que falam da palavra são as bênçãos espirituais. Jesus diz, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, né? Ele não parava, Jesus. Eles dormiam nas ruas, de casa em casa. Por quê? Jesus, ele veio mostrar o seguinte, ele abriu mão da sua deidade, né? Ele não ousou se aferrar como Deus, mas tomando a forma humana, humilhou-se a si mesmo. Jesus se humilhou, ou seja, ele deixou toda a sua grandeza, a sua deidade, né? Veio aqui na terra como um homem simples, por isso que muitos não acreditaram nele, né? Porque ele veio como homem simples, porque a visão humana é o seguinte, se você tem dinheiro, você é poderoso, a tua palavra é poderosa, a tua palavra, ela dita as regras, mas não é assim, meu irmão, mas não é assim. A palavra, ela tem que ter unção, a palavra tem que ter unção, ela tem que ter algo diferente, ela não tem que ter fábula, você não deve ser atraído por fábulas, nem por coisas mentirosas, mas a palavra de Deus, ela tem que ser o quê? Temperada com sal, ela tem que ter unção, ela tem que falar de transformação, salvação, ela tem que te exortar, te encorajar, ela tem que falar contigo no teu coração. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, Senhor, em mais um dia, Deus, meditamos aqui na Tua Palavra, toma cada vida, Deus, que está ao alcance desse vídeo, que verá esse vídeo, que possa ser alcançado pela Tua Palavra, Deus, que possa crescer, Senhor, na Tua Palavra, que possa, Deus querido amado, ser renovado na sua mente, Senhor, que possa buscar, Senhor Deus, em santidade, Senhor, que possa buscar, Senhor, meu Deus e meu Pai, apresentar a Ti, Deus, um sacrifício vivo, Senhor, de verdade, um sacrifício santo, Senhor Deus, sem mácula, Senhor, e um sacrifício que venha te agradar, Senhor, seja aceitável, Senhor, e que sejam renovados, Senhor, na sua mente, Senhor, para experimentar, Deus,
a sua boa, Senhor, a sua benigna, Senhor, a sua agradável, Senhor, e perfeita, Senhor, vontade, Deus, para a vida dele, Senhor. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, Deus, cada vida em Cristo Jesus, Senhor. Assim eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Graça e paz, queridos, e até a próxima. Deus vos abençoe.